Vamos agora elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. Vamos nos conectando com os espíritos de luz, com os mentores desta casa que prepararam este ambiente para nos acolher. E vamos pedindo a Deus, nosso Pai Criador, que nos ampare para o estudo da doutrina espírita que vamos desenvolver nesta manhã, para que possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que vamos ouvir. E pedimos, Senhor, que nos ampare, e te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pelo teto que nos abriga, por tudo aquilo que o Senhor nos permite desfrutar. Agradecemos pelos nossos familiares, as pessoas com as quais convivemos e que nos dão suporte em vários momentos. Agradecer ao nosso anjo guardião, aos espíritos de luz que nos acompanham no nosso dia a dia, que nos intuem nas nossas ações, para que não esqueçamos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que devem ser aplicados nas nossas ações diárias. E com a oração do Mestre Jesus, iniciamos esse nosso trabalho desta manhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então, gente, para a nossa reflexão dessa manhã, o tema que foi proposto é uma parte que está na introdução do livro dos Espíritos, que se chama Identificação dos Espíritos. E nessa introdução, nessa parte dessa introdução, o Kardec vai nos falar a respeito das comunicações, né, que os médiuns recebem dos espíritos, mesmo como que isso pode a gente ter algum tipo de indício de que seja o espírito que está se comunicando, que ele seja a pessoa que ele está dizendo que ele é, né? Então é com relação a essa identificação que essa parte da introdução do Livro dos Espíritos vai falar para a gente, primeiro, das comunicações, de como se pode ter algum indício de veracidade naquela identificação, e o que acontece, né, quando percebemos que não é o espírito que está se comunicando, não é realmente a pessoa que se diz. De que forma que a gente vai poder perceber essa falsidade de identificação? Não é como você pegar um ser encarnado, olhar para ele, olhar no documento de identidade e saber que aquela pessoa é quem ele diz ser. Então ele começa aqui na introdução falando, né, que muitos espíritos inferiores
até por vaidade, né, eles se fazem passar por espíritos conhecidos, de pessoas que têm algum caráter já, que as pessoas consideram de bondade, um caráter digno, né? E isso acontece com bastante frequência, né? Muitos espíritos inferiores vêm, incorporam às vezes no médium para dar comunicações em nome de um espírito mais conhecido, que tem algum ideal que é realmente característico de um espírito bom. E aí, como é que a gente pode fazer, né, para comprovar essa identidade? E o Kardec fala para a gente que é bem difícil, né? É bem difícil a gente ter uma prova inquestionável de que aquele espírito que está se comunicando, ele é a pessoa que ele está falando. E que existem algumas formas para a gente ter esses indícios de que se é possível ou não acreditar no que tá sendo dito. E ele diz, né, para a gente que quando um espírito que a gente conhece, próximo da gente, se comunica, essa questão ela é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente conviveu com aquela pessoa e normalmente esse espírito que está se comunicando é um espírito que desencarnou, com o qual a gente conviveu nessa encarnação. E esse espírito ele vai nos dar indícios, pela maneira que ele fala, pelas coisas que ele fala, ele vai nos dar indícios de que realmente se trata daquele espírito. É o que ocorre normalmente, né, com as pessoas que buscam receber comunicações psicografadas dos parentes que desencarnaram, né? Então, quando esse espírito desse parente se comunica, ele vai falar de uma forma, ele vai falar coisas que só aquela pessoa sabe. O médium não pode de forma alguma interferir e outro espírito também não saberia aqueles detalhes, né? Então, quando é um espírito conhecido, que é um desencarne com o qual aquela pessoa a gente conviveu, a gente tem essas indicações de que aquele espírito que está dizendo que é fulano é realmente fulano. Diferente de quando é uma comunicação que é dada de pessoas que já desencarnaram há muito tempo, né? Tem espíritos que se comunicam que são espíritos que viveram há séculos atrás. Muitas comunicações são atribuídas a filósofos, a escritores da antiguidade, a rainhas, reis, no próprio livro dos Espíritos e dentro dos outros livros do Espiritismo. Nós temos várias comunicações que foram dadas por espíritos de rainhas, de reis, de santos, né? A gente tem lá Santo Agostinho, a gente tem Fenelon, a gente tem a rainha que viveu lá no século XVIII. A gente vai ter várias comunicações que são de espíritos lá para trás. E aí, o que ele nos fala quando é esse tipo de comunicação, né? Quando é uma comunicação de um espírito que categoricamente nós consideramos como os espíritos elevados que tiveram alguma posição importante na sociedade quando viveram, ou que tiveram nobreza de caráter e que estão agora trazendo comunicações, a gente não tem uma prova cabal disso. Primeiro, porque o Kardec nos fala que os espíritos elevados, eles não têm essa necessidade
de dizer eu sou Santo Agostinho, ou eu sou Paulo de Tarso. Ele não precisa fazer essa identificação. Muitas vezes ele fala até para nos convencer daquela comunicação. Não porque ele necessite dizer que ele está se comunicando. E o Kardec também fala aqui nessa introdução, com relação a essa identificação, que muitos espíritos fazem parte de uma fraternidade, né? Então você tem grupos de espíritos que trabalham em conjunto, que têm um grau de elevação muito grande, muitos deles vinculados a esses espíritos mais elevados ainda, né? Tipo Fenelon, Santo Agostinho, e que essas comunicações muitas vezes são dadas não diretamente por aquele espírito, mas por algum espírito que faz parte dessa fraternidade, dessa congregação de espíritos superiores. E que essas comunicações que vêm, inclusive nós temos, né, todos esses espíritos que eu falei, todos eles você tem dentro do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem vários comentários posteriores a cada evangelho que são atribuídos a esses espíritos. Fenelon, Santo Agostinho, a Rainha de França, vários espíritos que são atribuídos dentro das explicações da doutrina espírita. Esses espíritos se comunicaram, né? Porque foi feito lá na época que Kardec codificou tanto o Evangelho quanto os outros livros, e eles foram feitos, essas comunicações com esses nomes. Mas em muitas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo no Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, você tem comunicações que foram dadas, que estão lá assinadas pelo Espírito de Verdade. Então, esse Espírito de Verdade é uma congregação. Então, muitas comunicações dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Médiuns ou do Livro dos Espíritos que estão assinadas, venha com essa assinatura, o Espírito de Verdade. E o que é esse Espírito de Verdade? É essa congregação de espíritos elevados, que ele não precisa dizer, não, quem está falando é Paulo de Tarso, ou quem está falando é Santo Agostinho. Muitas vezes ele fala, a gente tem várias comunicações muito significativas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, de outros livros, que são dadas por Santo Agostinho, que são dadas pelo Fenelon. O Fenelon era uma pessoa que viveu no século XVII, né? Ele era um escritor, ele era um padre, no final da vida dele já era um bispo, que tem essa comunicação, que você percebe a qualidade pelo que ele fala. Então, o que o Kardec deixa evidente para a gente, ele quer exaltar, é que nesses casos que a gente não tem como comprovar se o espírito que se nomeou daquela forma é realmente ele, se ele é ou não, o que a gente tem que analisar é o tipo de mensagem, né? Um espírito elevado, ele nunca vai falar de coisas banais, triviais. Ele vai falar de coisas que exaltam a nossa vontade de sermos seres melhores. Ele vai exaltar as qualidades morais, ele vai falar de virtudes, ele vai falar de
como combater orgulho, como combater vaidade, coisas, mensagens que nos edificam. E o Espírito, quando ele se faz passar por um outro, em algum momento ele vai se trair. Ele vai usar falas que não condizem com essa condição elevada. Então a gente pode receber essas comunicações, tipo dizer, essa comunicação foi dada por Sócrates, mas o que a gente tem que fazer é ter o conhecimento do que diria Sócrates, né? Em termos de elevação moral, em termos de conhecimento, e ver se o que está sendo dito realmente condiz com o espírito que está se comunicando e se ele é realmente quem ele é, quem ele diz ser. Então, nessa condição, né, a gente tem essa preocupação de buscar dentro do que está sendo comunicado o quanto aquilo é elevado espiritualmente, se condiz com o espírito que ele diz ser. E aí o que a gente tem também muito, né, quando a gente fala dos espíritos recém-desencarnados, a gente tem muitas comunicações que foram feitas, né, até porque a pessoa, quando perde um parente querido, ela quer saber, às vezes ele foi para outro plano de uma forma trágica, e a pessoa quer saber o que aconteceu, como é que a pessoa está. Então, nesses casos, o que o Kardec explicita para a gente é o seguinte, que quando o médium psicografa alguma pessoa, normalmente o que ocorre, né, quando é um médium que psicografa e ele não tem domínio, ele é aquele médium tipo Chico Xavier, põe a mão aqui e vai escrevendo sem controle. Que a caligrafia, no caso desses espíritos recém-desencarnados, que a gente conhece, que a gente tem como saber, que a caligrafia, ela é muito próxima daquele espírito comunicante. E ele diz, inclusive, tipo assim, se você pedir para mais de um médium fazer essa psicografia, a caligrafia ela vai se manter constante nos diversos médiuns. E muitas vezes, o Kardec fala aqui pra gente que a assinatura, porque muitos deles assinam, no final, quem é a pessoa, né? Que a assinatura é assim, aquela do cartãozinho do banco, entendeu? Você vai lá, olha aqui, bate uma com a outra. Então, quando é esse caso de pessoas que nós conhecemos, a gente tem esses indícios todos para dizer se é realmente a pessoa ou não. Isso com relação à escrita, à caligrafia. Mas mais que isso, que importa e que é o que realmente dá essa veracidade, é quando o espírito comunicante ele vai dizer coisas que são íntimas, né? Que outras pessoas não saberiam. Uma forma de você chamar a pessoa carinhosamente, uma forma de você se dirigir à pessoa, isso já é coisas que o médium jamais saberia. E o outro espírito também não teria essa noção de que eu me comunicava daquela forma. E aí, o que a gente tem em relação a isso? Eu não sei se vocês alguma vez chegaram a ver, existem vários casos na justiça brasileira em que as comunicações que o Francisco Cândido Xavier fez de espíritos que desencarnaram de forma trágica,
e que foram dadas comunicação para esse médium, o Chico Xavier, que elas chegaram inclusive a serem utilizadas em tribunais para inocentar pessoas. Tem um caso que é assim bem emblemático, é de um rapaz que, numa brincadeira, né, eles estavam brincando com uma arma e o rapaz, sem saber que a arma estava carregada realmente, ele atirou e matou o amigo. Aí o que aconteceu? A mãe ficou desesperada, processou, o rapaz estava sendo processado no tribunal, estava sendo julgado por isso. E aí o Chico Xavier recebe uma carta, psicografa uma carta dizendo que era esse amigo que havia morrido e falando, relatando que realmente o rapaz não tinha culpa. E esse processo foi correndo e o juiz acabou inocentando, talvez por falta de provas ou qualquer coisa assim. Aí, a mãe do rapaz ficou inconformada, ela recorreu da sentença, recorreu e quis que o processo continuasse porque ela achava que o rapaz tinha culpa. Aí o que aconteceu? O Chico Xavier recebeu outra carta do rapaz, dirigida à mãe, e falando para a mãe que o rapaz realmente não tinha culpa e que ele estava sofrendo com esse processo, né, de saber que o amigo estava sendo acusado de uma coisa que ele não tinha culpa e que ele pedia para a mãe para que ela retirasse o processo. E aí quando e falava, né, pela forma como ele redigiu a carta, a mãe sabia que era o filho. E nesse caso, a mãe foi lá e retirou o processo. Não encerrando ainda o assunto, o Espírito se comunicou mais uma vez para agradecer a mãe por ela ter atendido o pedido dele, que agora ele podia ficar sossegado. Então você tem, os casos que eu vi eram todos do Chico Xavier, mas deve ter algum outro médium que psicografa que já deve ter psicografado coisas do tipo. Então, o que o Kardec nos fala, né, é que a gente precisa tomar cuidado quando recebe essas comunicações para o tipo de comunicação, o tipo de linguagem, né, o conteúdo das mensagens, se são mensagens edificantes, porque ele fala assim, bons espíritos não vão se dispor a dar comunicações que não sejam edificantes. Eles só vão se comunicar para o bem, não para trivialidades, não para matar a curiosidade das pessoas. Tanto que, se a gente lembrar, o Kardec, quando ele começou a ver a doutrina, quando ele começou a se interessar pelas comunicações dos espíritos, lá antes dele fazer os livros da codificação, ele era uma pessoa extremamente cética. E quando ele foi naquelas reuniões, ele via que tinha as pessoas perguntavam coisas triviais, frívolas, que não acrescentava nada. E ele começou aí, mas assim, ele queria saber outras coisas. E um dos espíritos que se comunicou uma vez disse que ele tinha uma missão e que ele ia receber as comunicações e a partir daquela interação do Kardec com aquelas reuniões, o nível de comunicações deixou de ser esse nível de frivolidades, coisas triviais, que é o que as pessoas faziam, perguntavam besteira. O Kardec começou a perguntar exatamente o que acabou dando corpo
para o Livro dos Espíritos. E nessas perguntas de Kardec, o que a gente tem, né, se você olhar no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, as comunicações desses espíritos, elas vêm para esclarecer as dúvidas que foram surgindo, né, à medida que o Kardec fez a codificação. Elas vieram para esclarecer, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas dessas comunicações, elas vêm esclarecer aquele sentido figurado que Jesus deixou lá atrás, no Evangelho, e que só depois que a codificação da doutrina espírita foi feita, que essas coisas que Jesus deixou no ar foram esclarecidas. Então, os esclarecimentos das parábolas de Jesus, das coisas que ele falou, que a gente acha que, nossa, mas Jesus falou isso mesmo, né? Tipo assim, quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai e minha mãe são vocês. Você tem na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo essa fala de Jesus sendo esclarecida, né? Dizendo, não, essa forma de Jesus falar é uma forma de ele dizer que nós somos uma fraternidade, que nós todos somos irmãos. Então, não existe esse personalismo de meu pai e minha mãe. Eu preciso ser coerente com o amor que Jesus pregou, independentemente de eu ser meu parente sanguíneo ou não. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E esse próximo não é só meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido. É a humanidade. Mesmo aquelas pessoas que eu tenho algum tipo de aversão. Porque a gente veio aqui para, como diz Jesus, perdoar os inimigos, né? E a gente sabe que isso é uma tarefa muito difícil. Então, essas comunicações, esses esclarecimentos que foram dados dentro da codificação por esses espíritos, eles têm esse propósito de tornar mais claro o Evangelho de Jesus e os ensinamentos que os espíritos nos trazem, né, em todos os livros da codificação. Então, você tem dentro do Livro dos Médiuns, deixa eu aqui ver qual que é o capítulo. A gente tem dentro do Livro dos Médiuns, no capítulo 24, esse capítulo ele só vai falar da identidade dos espíritos. É um capítulo bem comprido. Essa parte que eu falei que está em introdução, ela é baseada, inclusive, nesse capítulo do Livro dos Médiuns, que Kardec colocou como um resumo dentro do Livro dos Espíritos. E aí, esse capítulo, ele vai falar das possíveis provas de identidade, de como você distingue um bom e um mau espírito, e pergunta sobre natureza e identidade dos espíritos. No final tem algumas questões, como acontece dentro do Livro dos Espíritos, ele faz algumas questões para esclarecer, né, a natureza da identidade dos espíritos. Então, é basicamente isso, porque o assunto ele é bem extenso, né? Então, o que a gente diz bastante, né, dentro da casa espírita, que o médium, a pessoa que recebe essas comunicações, ele precisa, muitas vezes, estar atento para perceber se realmente ele está recebendo a comunicação de um espírito bom. E a forma de perceber é pela qualidade da mensagem, né? Porque muitas vezes um espírito brincalhão ou um espírito inferior vem com um nome bastante nobre. Se o médium se deixa envaidecer por estar recebendo uma comunicação de um espírito elevado, sem ser,
esse médium ele pode ficar fascinado com aquilo, se sentir, nossa, eu sou o máximo, né? Estou psicografando Santo Agostinho. E muitas vezes aquela comunicação ela é de um espírito inferior. E se o médium se deixa levar por isso, ele vai começar a exercer um papel que pode levá-lo inclusive ao ridículo, porque às vezes esses espíritos trazem comunicações que são completamente avessas à doutrina espírita e aos ensinamentos de Jesus, que é a base da nossa doutrina, né? A nossa doutrina ela está baseada na caridade, na comunicação dos espíritos e nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus é o que baliza a qualidade do médium, daquele espírito comunicante e das mensagens que a gente recebe e que são passadas nesses processos de psicografia, ou às vezes até quando o médium incorpora e tem a psicofonia, essas coisas essas comunicações que são de espíritos que se comunicam. Normalmente essas comunicações são dadas por psicografia, mas o médium pode receber e falar. Ele não vai escrever, ele vai falar, vai incorporar e falar. Então, o cuidado que precisa ter é com relação à qualidade da mensagem. O Kardec ele frisa isso em várias passagens, em vários comunicados que são dados em todos os livros da doutrina, né? E no livro dos médiuns, eu vou ler só um trechinho que eu achei bem interessante, que meio que sintetiza as coisas que eu falei, que fala sobre isso, né? Ele está falando aqui com relação ao fato de um espírito inferior se fazer passar por outro, né? Ele diz assim: o caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito. E este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimos e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. Então, ele está frisando nessa questão que eu falei do médium, principalmente, estar atento às comunicações que ele recebe. E ele vai dizer mais adiante: se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor, né? E ele diz também, né, a questão da identidade é quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades não são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que deu o nome se chame Pedro ou Paulo. Então, é nesse sentido que o Kardec coloca, né, essa questão da necessidade de se observar qual é a natureza do comunicado, né? Se é uma coisa nobre, uma coisa que vai nos engrandecer enquanto espírito, o espírito
que está se comunicando, tanto faz ser um ou outro, desde que a natureza da comunicação seja nobre, seja dignificante e faça com que a gente nos torne pessoas melhores. E nesse sentido, o Chico Xavier, ele tinha muito, né, essa coisa de receber essas comunicações, né? Esse caso que eu falei desse rapaz, que a mãe acabou retirando o processo, ele recebeu sem que a mulher não foi lá para receber algum tipo de comunicação do filho. Ele recebeu e passou para ela, em todas as vezes. Mas existe um caso do Chico que foi a contestação da família do Haroldo de Campos, que é um dos poetas que ele psicografou, que colocou na justiça o Chico Xavier porque dizia que ele estava fraudando, né, que ele estava usando o nome do Haroldo de Campos para ganhar dinheiro, coisa que ele nunca fez, que ele nunca recebeu direitos autorais de nenhuma das obras dele, né? Todas as obras do Chico Xavier foram doadas para a federação. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar atento, né? Não ficar buscando comunicação que não vai nos acrescentar nada, né? Essas frivolidades, os espíritos amorosos, os espíritos de luz, eles não se ocupam disso. Então é isso, gente. E recomendo que vocês aproveitem, se tiverem em casa, leiam esse capítulo 23 do livro dos Médiuns. Na introdução do livro dos Espíritos também, no item 12, tem tudo isso que eu sintetizei aqui com vocês, né? Porque essa introdução ela é só uma síntese, como é o apanhado que eu estou fazendo agora. Mas no livro dos Médiuns está muito bem detalhado todas essas comunicações. Então, quem tiver interesse, quiser ler, se precisar, a gente tem na biblioteca, tá bom? Que o importante é que a gente sempre estude, né? A doutrina espírita é uma forma da gente adquirir o conhecimento, né? O conhecimento espiritual através desses livros, né? A gente precisa não só estar na casa espírita, mas também tentar se aprofundar, né, nos ensinamentos que os livros da doutrina nos trazem. Inclusive, todos que frequentam a casa estão convidados a participar das reuniões de estudo que a gente faz nas segunda-feiras, né? Nós temos 2 grupos e as pessoas que quiserem podem se juntar a nós. Por enquanto, eles estão meio semipresencial, né? Mas a gente, assim que melhorar essa questão da pandemia, a gente vai voltar às aulas presenciais, mas a gente tem feito aulas por sites de reuniões, né, que a gente pode juntar e estudar um pouquinho. E de qualquer forma, quem tiver os livros da doutrina em casa, sempre é bom dar uma lida, né, para a gente poder se atualizar, tá bom? Então, que a gente tenha um excelente domingo, que possamos retornar para nossas casas com essas noções, né, de quando virmos alguma comunicação, buscarmos nela essa questão do conteúdo, né? O conteúdo, se é elevado ou não. Se é elevado, provavelmente é um espírito que veio para nos esclarecer de alguma situação, de alguma coisa, e para nos educar enquanto espíritos em evolução. Então, que sejamos atentos a essas comunicações, né, quando nos depararmos com ela, para que a gente não fique seduzido por coisas que não são verdadeiras. Então, vamos nos
conectando agora, com o plano espiritual desta casa. Vamos aproveitando para deixar o nosso pensamento em conexão com esse espírito de harmonia da nossa casa. Vamos recebendo as bênçãos do plano espiritual que caem sobre as nossas cabeças e que percorrem todo o nosso corpo, todos os nossos centros de força, desde a cabeça, no chakra coronariano, na nossa garganta, que nos permite comunicações claras, no nosso coração que se expande e que vibra amor para as pessoas com as quais convivemos, que vibram amor para o universo tão carente de bênçãos, de amor, de fraternidade, que vibram amor para o nosso chakra, nosso chakra central, no nosso ventre, nossa fonte de energia vital, que vibra amor para o nosso chakra basal, descendo até os nossos pés, plenificando todo o nosso corpo com essa energia de amor e de luz que o plano espiritual nos dá a todo instante, bastando que nos conectemos com esses espíritos de amor e de luz, que possamos através do nosso pensamento sempre manter essa conexão, pelo menos uma vez no nosso dia. Vamos parar um pouquinho para essa conexão. Vamos nos conectar através do nosso pensamento, vamos nos conectar com o plano espiritual através da prece, que ela vai nos conceder a energia necessária para enfrentarmos todas as nossas dificuldades do dia a dia. Que Jesus esteja sempre conosco, que nós possamos sempre vir a essa nossa casa, que nós possamos sempre buscar esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para que possamos fazer esta evolução na presente encarnação, que possamos sair da presente encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe, que possamos levar essas bênçãos de amor e de luz para os nossos lares, para a nossa semana, para todas as pessoas com as quais convivermos nesta semana. Que assim seja.